Olá, meu nome é José Henrique da Silva Júnior, sou aluno mestrando da Universidade Federal Rural de Pernambuco, orientado pelo o doutor Antônio André Cunha Calado, tá? E trago aqui para o evento, o Custeio ABC, uma análise das atividades de uma empresa de transporte público urbano na cidade do Recife. Ok? Então, o que é que a gente traz de cara? Que o transporte urbano ele é muito importante, principalmente pela necessidade, a dinâmica de 50 milhões de pessoas, né, onde fazem transporte diariamente, e para isso ocorrer, tem as adversidades, né, operacionais, que é fazer com que isso seja realizado de forma com qualidade, né? E para isso existem os órgãos reguladores, né, onde traz uma fiscalização, um acompanhamento embasado em uma legislação que traz a permissão e a concessão para as empresas, né? O desafio das empresas de transporte urbano em superar e atender a necessidade das atividades, né? A busca pela qualidade, pela busca pela rendibilidade, que é a qualidade atendendo, né, aquele serviço, e com isso tem também uma associação, né, onde ele faz uma análise que 29% é de mão de obra, mas 19%, praticamente 20% do custo é feito pelo setor de manutenção. E aí vem o trabalho de como é importante essa atividade. A literatura, né, a gente traz aqui, que através do estudo, em diminuir o custeio, né, o custo de manutenção de uma empresa de transporte. E o mais apropriado, sem sombra de dúvida, é o custeio EBC, que é o custeio baseado em atividades, tá? Onde ele traz, na verdade, um custo, né? Ele traz, na verdade, um custo por meio do setor de manutenção de uma empresa, onde ele vai especificamente naquela atividade. E aí eu quero trazer para vocês, né, a questão da pesquisa, onde o sistema de custeio ABC pode contribuir, né, para discorrer ou descrever, né, os custos incorridos no setor de manutenção de uma empresa de transporte, né, onde ele descreve os custos incorridos no setor de manutenção dessa empresa, né, específica da região metropolitana do Recife. E a literatura, no seu referencial, ele vem trazendo que o custeio ABC, né, surgiu em 1980, para apurar e atribuir os custos de uma instituição, onde possui, né, um objetivo principal, avaliar quando e de qual forma a organização vem consumindo seus recursos. Segundo os autores, que são clássicos, né, alguns, a perspectiva de método não é apenas alocar os recursos, mas é encontrar a razão que justifica o dinheiro gasto, o dinheiro aplicado, né, naquele custo. E o EBC visa também acompanhar os gastos de uma organização. Tá? E aí entramos aí a metodologia, né, onde a gente separou em 3 etapas, que a primeira etapa a tipologia foi descritiva, né, um estudo de caso, uma empresa de transporte, né, o estudo descritivo, estudos qualitativos, segundo os autores, e exploratório, uma abordagem de pesquisa qualitativa e exploratória, tá? Onde a segunda etapa corresponde à escolha a ser analisada da empresa, do estudo, tá? O setor específico, né? Onde foi a manutenção de uma empresa de transporte urbano. O critério da seleção foi do caso de acessibilidade, de eu ter o acesso à empresa, né? E a terceira etapa foi realizada pelo período entre 2 de junho a 5 de julho, que foram entrevistados todos esses funcionários aí, auxiliares de manutenção, lanterneiros, lubrificadores, borracheiros mecânicos, tá? Onde está aí a estrutura, onde veja a complexidade, quantos cargos, quantas pessoas envolvidas no setor. E a metodologia, a partir também, foram aí 8 principais grupos, né, de atividades, mas na verdade são 9 atividades, porque veja que o grupo aí de manutenção, de limpeza, tem duas atividades, que é o componente interno do veículo, né, e o polimento. Tá? E aí a gente reorganizou para ficar uma melhor qualidade os direcionadores da complexidade, né? E o que vem a ser da frequência e da importância. E o que vem a ser os direcionadores. Os direcionadores
detalha, né, o quanto foi trabalhado naquela atividade específica. Isso para aprimorar a capacidade de análise, né? E os recursos, quanto define o acontecimento de uma atividade. Então, veja que a gente dividiu aí a complexidade, pode ser baixa, alta, até média, a frequência pode ser rara, regular ou frequente, e a importância pode ser pouco importante, muito importante, tá? E a metodologia é entrevista, através de análise das informações, tá? E observação, as técnicas de análise de conteúdo, análise de discurso, onde a gente vê, né, que o gerente, o gestor aí, a manutenção preventiva tem um objetivo fundamental, falas dele, né, para o funcionamento da empresa nesse macro processo de manutenção. Então, veja como é importante, segundo o gestor, ter essa análise, esse discorrimento num setor tão complexo que é o de manutenção. E aqui eu separei, né, o setor de inspeção, onde a complexidade é alta, né, mas a frequência é regular, tá? E a importância é muito importante. Vemos aqui também, né, a manutenção e lubrificação, da lubrificação dos componentes, onde tem uma alta complexidade, é bastante frequente, né? Tá? Não é regular, mas e também é muito importante. Então, aqui são a inspeção e a manutenção de mecânica. É uma complexidade alta, não é qualquer pessoa que faz, tá? A frequência ela é regular, é frequente, ou seja, sempre ocorre, e é muito importante. Então, veja que a quantidade de atividades e de variáveis, e com esses direcionadores a gente consegue aprofundar e analisar de forma mais, vamos dizer assim, precisa. Levando aqui as considerações finais, os problemas enfrentados atualmente pelas empresas de transporte coletivo é toda essa logística, essa diversidade, né? Essa quantidade de componentes que tem, tá? Dedicar um tempo maior do gestor dos recursos das atividades, ou seja, fazer um investimento, tá certo? O método de custeio apresenta-se como uma ferramenta associada à melhoria do processo de gestão, né? O setor de manutenção de uma empresa de coletivo, de ônibus, né? Mostrar o ambiente como é complexo, a quantidade de pessoas, a quantidade de atividades, de grupos, né? O estudo possibilitou a identificação e a classificação de todas as atividades, né, como de nível complexo, frequente e importante. E para o setor de manutenção preventiva, a maior parte das atividades são consideradas importantes e muito importantes. Então, veja como é difícil, né, um gestor traçar e mensurar e discorrer. Então, aí vem a limitação do nosso estudo, mas a contribuição do estudo. Tá? Lógico que a gente não teve mais tempo de fazer, mas não deixa de lado a importância e a qualidade do trabalho, né, num setor tão relevante, né, onde atende a sociedade, que é uma empresa de transporte público no grande centro urbano, tá? Numa metrópole. E eu agradeço pela atenção e meu muito obrigado por tudo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Jim Rohn. Obrigado.